A ideia de que nós estamos dentro de uma Matrix é utilizada há muitos anos, desde provavelmente do lançamento do filme, pelo menos assim popularmente. Então eu resolvi hoje trazer realmente uma analogia do filme para a nossa vida, do que entendemos sobre nós, sobre o mundo, sobre o momento em que a gente vive aqui da transição planetária. Matrix foi um filme lançado em 1999 com direção das irmãs Wachowski, Lana e Lily Wachowski. A ideia central do filme: e se a realidade que você vive não for real? E se tudo for uma ilusão? É exatamente isso que é muito explorado desde então. E essa pergunta é até um pouco óbvia no filme, mas não é a mais importante que a gente pode fazer quando assiste. A pergunta mais profunda que a gente pode fazer quando pensa ou quando assiste esse filme é justamente essa: por que nós preferimos muitas vezes uma ilusão confortável do que a verdade, que pode ser muito desconfortável? E aí a gente pode entender o filme também como uma construção psíquica. A Matrix não é só um sistema de máquinas, ela funciona perfeitamente como uma metáfora do nosso condicionamento. Nosso condicionamento que inclui as crenças, os nossos padrões mentais e até a nossa construção de identidade. E isso é muito visto ali na própria construção da identidade do Neo. A Matrix é um mundo que parece real, mas que já vem pronto, que já vem estruturado, que já vem dado a nós. Isso é muito próximo de como a gente entra na nossa própria vida. A gente entra já aprendendo uma linguagem, a gente herda já cultura, valores, e aí entra valores familiares, valores culturais, mesmo, valores da sociedade. E a gente herda muitas vezes expectativas das pessoas próximas de nós. Nada disso foi escolhido por nós, tudo isso foi instalado em nós. Presta atenção nos termos que o filme sugere. E aí quando Morfeu entra pede para o Neo escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha, isso é uma das cenas mais importantes, porque não é só sobre descobrir a verdade, mas é principalmente sobre assumir o custo de se saber a verdade. Na pílula azul, você continua na ilusão mais confortável, você não sai da sua zona de conforto. Se você escolher a pílula vermelha, aí entra a realidade crua, como ela é, mas você perde a segurança, você perde o seu conforto, que foi o que aconteceu com o Neo. E aqui é o que talvez seja o essencial nessa coisa toda, porque nem todo mundo quer acordar, nem todo mundo quer saber a verdade. O Neo começa como uma pessoa que sente que tem alguma coisa errada, é como nós, né? Então o que é despertar? A gente começa a sentir que tem alguma coisa errada, que alguma coisa não está mais se encaixando, mas a gente não sabe exatamente o que é, assim como ele. Aí ele começa a receber aquelas mensagens enigmáticas ali dentro do computador dele, né? Enquanto ele fica hackeando lá o sistema. Então ele começa a se questionar, assim como a gente começa a se questionar. E no decorrer do filme, o que acontece com o Neo? Ele passa por dúvida, ele tem resistência em aceitar aquilo, aí depois entra o aprendizado e finalmente a ruptura. Mas ele só vai se tornar o escolhido quando ele parar de tentar controlar tudo e realmente começar a acreditar que as coisas podem ser de outra forma. E é isso exatamente que acontece com a gente, não é verdade? A gente primeiro começa a ter aquele incômodo, aquele questionamento: o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que tem de errado nisso tudo? E aí eu trago até assim, um exemplo que eu posso dar de mim mesma.
né, na época, antes de eu começar a fazer vídeos, antes de eu começar a entender mais sobre espiritualidade, principalmente sobre transição, sobre toda essa forma de pensar, eu me questionava muito. Eu ia para o trabalho todo dia ouvindo determinados tipos de música, era sempre a mesma que eu tinha lá na época no meu MP4, né, que a gente tinha, e assim, aquilo me trazia uma sensação de algo que eu não sabia o que era, aquela sensação de uma saudade, é quase como isso, né, quando você sente aquela saudade de algo que você não sabe o que é, só que não era uma saudade, era um incômodo. A música me trazia um bem-estar, porque ela me remetia a uma situação que eu não entendia o que significava aquilo. E eu sabia só que aquela realidade que eu estava vivendo não era a realidade que eu me enquadrava, que eu queria para mim, que era a real da minha vida. Aí, durante todo esse período, é claro que eu passei por esses processos, eu passei a duvidar, a achar que eu estou inventando história, eu estou só com preguiça mesmo, né, de trabalhar, esse é o tipo de trabalho de repente não está muito bom para mim, então era dúvida, era aquela resistência de entender que aquilo realmente é verdade e tal. E isso também a gente pode colocar já quando a gente já descobre, quando a gente passa a estudar. Eu lembro que, nossa, quando eu vi a primeira vez aqueles documentários, o Quem Somos Nós, eu já falei isso aqui, o Quem Somos Nós, né, e o Você Pode Mudar Sua Vida, da Louise Hay, Quem Somos Nós, sobre a física quântica, né, da realidade não ser essa que a gente vive. Foi uma ruptura para mim, assim. Agora, antes de eu ver tudo aquilo, eu via muitas coisas, eu estava começando a estudar, enfim, né? Mas eu tinha aquela resistência ainda de entender se aquilo era real. E quando eu vi esses dois documentários, aí foi a minha ruptura. Foi aquela sensação de que eu realmente cortei um laço ali e deixei de alguma forma de ser quem eu era e passar a enxergar as coisas de outra forma. Então a gente passa por tudo isso também quando a gente começa a ver muitas coisas que têm a ver aqui com a nossa resistência, né? Com tudo aquilo que está acontecendo, com assumir essa postura de realmente acreditar que as coisas não são exatamente como elas aparentam ser. Aí entra na história o Morfeu e a Trinity. O Morfeu é aquele que acredita antes da gente, é aquele que sustenta, né, as possibilidades. Ele representa a confiança, ele representa a fé e ele representa a transformação. Não é a fé propriamente religiosa, mas é a fé na transformação. É aquela pessoa que está sempre entendendo que existe algo maior, que existe uma força construtiva. Então a gente vai pegar isso para o nosso momento atual. O que é que está acontecendo? A gente já tem a informação desde muito tempo que quando chegasse esse momento mais próximo possível da conclusão dessa transição, muitas máscaras iriam cair, o caos reinaria, porque é isso, né? A gente vai destruindo ídolos, a gente vai ver que a gente não pode ter ídolos, a gente está vendo que as pessoas são pessoas, que elas têm defeitos, e tudo isso é uma ruptura também, né? A gente tem às vezes uma resistência em aceitar, então o Morfeu representa essa força que realmente sempre segura, que está sempre presente, que acredita realmente. Ele pode ser interpretado não como uma pessoa próxima de nós, não como alguém que nos ensina, como um livro, como os ensinamentos que a gente tem em vários locais, mas como a força que está dentro de nós, que representa isso, essa fé nessa transformação. A gente já teve a informação, o que a gente precisa é acreditar de forma real mesmo. Isso significa sentar e esperar? Não, óbvio que não, né? Eu sempre falo isso, mas
a sua ação em prol disso não é só sair com bandeiras na rua, é você colocar dentro de você e fora de você essa sua fé na transformação. Citando novamente aqui um exemplo pessoal, teve uma ocasião em que eu falei para uma pessoa que trabalhava comigo e que eu acreditava sim na humanidade, que eu acreditava que as coisas iriam mudar e que as coisas iriam se encaminhar para uma mudança positiva. Essa pessoa perguntou se eu estava bem, se eu estava doente, enfim. Foi bem irônica, assim, né? Mas é normal isso, o que adianta? Eu mantive a minha postura, né? Comigo mesma, eu não tentei convencer essa pessoa. Ela ficou na dela. Se ela hoje em dia ela acredita, ótimo para ela, não tenho mais contato. Mas eu mantive a minha postura comigo mesma. Então a sua forma é essa. A gente aqui fala muito, trabalha muito com as questões de vibração, frequência. Quando você mantém isso dentro de você, você irradia, você emite essa frequência de transformação, essa frequência de fé, de acreditar. E uma das coisas, um dos pontos muito importantes que está acontecendo, não só o cair as máscaras e derrubar mitos, mas é também a baixa da nossa frequência, porque no momento em que você se sente abalada com tudo isso que está acontecendo, você baixa a sua frequência, e aí o que acontece? Todas as forças contrárias ganham força, aumentam a força delas. Então você se manter na sua frequência de acreditar mesmo que tudo que está acontecendo vai modificar, vai melhorar, é simplesmente uma limpeza realmente que está acontecendo, que começou já há muito tempo, mas a gente pode colocar aqui que começou desde 2020, 2019, lá na ocasião da pandemia, e isso foi vindo, foi limpando, foi trazendo essa mensagem de acredite que a transformação é real, que isso tudo faz parte. É como você imaginar a cena de uma vassoura varrendo um local assim cheio de pó. O pó levanta, claro, ele vai baixar e ele vai continuar ali um pouco ainda, mas o grosso vai ser tirado. Por quê? Porque o nosso mundo de regeneração não é um mundo perfeito ainda, não é um mundo de paz e amor, não é ainda a era de Aquários, é ainda onde o mal não predomina, mas ele existe, só que ele não predomina, ele não tem tanta força como parece que ele tem agora. Então, qual é o nosso trabalho? É o acreditar, é o seguir em frente. E é isso. Então, você falar para quem quer ouvir, você manter dentro de você essa vibração, porque você consegue exalar essa vibração, essa frequência vibracional. Você sobe o seu nível vibracional e você mantém cada vez maior o contato com esses níveis vibracionais maiores. E tenho aqui no canal um vídeo antigo que eu falo sobre a grade planetária. Eu vou deixar linkado aqui no final, talvez ou eu coloco no card ou eu linko no final, que eu explico bastante essa questão do manter você, do manter a gente em determinado nível e como a gente vai crescendo. É algo simbólico, naturalmente, mas tem também algo interessante que eu conto lá, vale a pena vocês assistirem, tá? Então, esse é a figura do Morfeu, ele representa isso, ele representa essa nossa força em acreditar. E a Trinity? Quem é a Trinity? A Trinity é aquela que conecta o Neo emocionalmente com o destino dele. Ela representa aquele vínculo que liga, né, que ancora a pessoa na sua própria experiência. O que é isso? A gente pode dizer, para muitas pessoas, pode ser uma pessoa real que segura as pontas ali dela, pode ser uma religião, pode ser o estudo contínuo, como a gente traz aqui no canal, como eu tento fazer comigo mesma e trazer isso aqui
para o canal, né? O estudo não é só obter informações, é você acreditar, né? Aí junta o Morfeu com a Trinity, né? Por isso que é uma trindade, Neo, Morfeu e Trinity. Trinity não é a trindade sozinha, ela é o elo emocional dessa trindade. E aí pode ser a sua ligação com a família, a sua ligação com aquilo que você acredita, com o que te ancora emocionalmente, o que te dá força para você continuar, o que não deixa você entrar nessa onda, surfar nessa onda de baixa vibração que está rodando aí pelo mundo. Muitas pessoas me acreditam que eu seja alienada, porque eu não gosto de acompanhar situações de política, situações... Eu sei o que está acontecendo, eventualmente eu vejo algo, mas eu procuro não me aprofundar naquilo, porque quanto mais você se aprofunda, mais você se liga àquela vibração. E tem aquela máxima, tudo que você foca cresce, não é verdade? Então, quantas pessoas estão focando nessas ideias que agora estão vindo para cá? Não, o Brasil é o foco, o Brasil é o foco, o Brasil vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Então, se a gente ficar com medo, ficar ansioso, tudo isso faz o que? Aumenta, cresce, aumenta a sua ansiedade, você faz parte daquela psicosfera que está vibrando naquela situação, seja porque quer que aconteça, seja porque tem medo do que pode acontecer, não interessa. Interessa que você tem que se manter estável, você tem que se manter, não é acima de arrogância, não é isso, é se manter estável, o equilíbrio. Então a Trinity representa aí o equilíbrio, né? A parte emocional, o que te mantém emocionalmente ligada? Então pensa bem, é Jesus, são os mestres ascensos, a mãe Kuan Yin, mãe Maria, né? Maria de Nazaré, a deusa Ísis, que eu gosto bastante, enfim, são esses seres, é uma ação que você faz todo dia, como eu faço todos os dias, todas as noites, na verdade, eu faço reiki em mim para eu poder ter uma noite tranquila de sono, para equilibrar meus chakras, minha energia. Eu estou atualmente fazendo a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel, porque isso é muito bom, porque de vez em quando a gente tem que recalibrar também as nossas forças, fazer essas limpezas, porque a gente não está imune, então é muito bom fazer. Eu recomendo que vocês façam periodicamente, faça o autopasse da chama violeta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o autopasse de limpeza da chama violeta. É muito interessante, tá? É de um canal que eu sigo já há bastante tempo. Então vamos aqui continuar na nossa comparação entre o filme Matrix e a nossa vida em meio a todos esses acontecimentos e a transição planetária. Aí tem um personagem que é central ali também, que é o Cypher, né? Ele é um dos personagens mais interessantes dele. Por que isso? Porque ele sabe qual é a verdade, mas ele decide voltar para mentira. Ele é a personificação da famosa frase que a ignorância é uma bênção. Ele mostra algo muito real na gente. Às vezes saber a verdade dói muito mais do que viver numa ilusão. Isso se aplica a muitas coisas da vida da gente, né? Muitas coisas. Mas quem nunca se pegou falando isso? A ignorância é uma bênção. Conforme a gente vai despertando para todas as coisas que estão aí acontecendo, para tudo que a gente sabe que representa, a gente fala, meu Deus, era tão simples. Muitas vezes a gente entende tudo que está passando e vê o quanto é difícil. Muitas vezes, né, a ignorância é uma bênção. Então o Cypher, ele é esse nosso lado bem humano que fala, eu sei que isso é real, mas... Aliás, eu sei que isso é ilusão, mas eu quero viver na ilusão, eu escolho viver na ilusão. E isso pode ser na transição planetária, pode ser na sua vida, de qualquer
forma que for. A ideia de que a ilusão, a ignorância é uma bênção, isso acontece muitas vezes. Já aconteceu comigo, já muitas vezes eu pensei, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? Era tão bom antes, quando eu não sabia de nada disso, porque daí eu estava, sabe, não. Mas não era não. Hoje em dia, quando eu vejo as coisas que aconteciam, e eu pensava, meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, me tira disso, meu Deus. Enquanto que hoje eu enxergo tudo e penso, tá, entendi. Eu entendi, eu sei agora. Eu poderia evitar? Talvez não, tá? Porque são situações que talvez você não consiga evitar, mesmo conhecendo a verdade. Mas você passa por elas de outra forma. E aí entra até um pouco da psicologia positiva, né? Que ela tem isso como base, a forma como você enxerga as coisas que te acontecem. Não exatamente que as coisas não vão acontecer com você. E aí a gente chega num ponto crucial do filme, que são aquelas máquinas onde as pessoas ficam presas ali. Elas são para controlar mesmo? Ou ela é apenas uma simbiose? Quando você analisa pela ótica racional, você vê que ela é a vilã de toda a história. É aquilo que mantém eles aprisionados na ilusão. Mas, de alguma forma, elas também mantêm as pessoas vivas ali. Elas criam ali, para elas, uma realidade estável, uma realidade que organiza o caos. E aí a gente pode se perguntar, elas são uma prisão imposta? Ou elas são também uma prisão desejada? Quando a gente pensa que muitas pessoas questionam assim, que Deus é esse que deixa acontecer determinadas coisas, ou pessoas que desejam que seres, né, de fora, extraterrestres, naves, pousam aqui e tragam para nós toda a solução dos nossos problemas. Algumas querem simplesmente entrar na nave e ir embora, né? Que seria, mas não quero nem saber mais, eu quero entrar e sumir daqui. Outras ainda desejam ficar, mas querem que as naves venham e resolvam o problema. Por que isso, né? Porque é o caos todo, né? Essa condição, aquela máquina que mantém tudo estável, ela organiza esse caos. Então, eu não quero mudar de casa, eu não quero mudar minha forma de pensar, eu não quero aprender coisas novas, eu não quero entender que essas coisas são desse jeito, eu não quero entender que Jesus não criou religião nenhuma, eu não quero entender que muitas vezes eu estou aprisionada por ideias e não por lugares, não é verdade? Então você está aprisionado e aquela máquina mantém você olhando tudo por cima. Não, então nem vou mudar, já que tá assim fica, para que eu quero entender, para que eu quero ler, para que eu quero pensar de outra forma? Não, deixa assim tudo como está. Mas é quando você percebe que mesmo quando você acha que saiu, você pode ainda estar dentro de outra camada de ilusão. E aí, nesse caso, a tão falada Matrix pode te dizer que a realidade é uma construção que você aceita viver. E aí, nesse caso, a prisão se torna mais eficiente, porque não é aquela que te impede de sair, mas é aquela que faz que você não queira sair. Então, não basta só você entender que você está dentro de uma Matrix, você tem que entender do que ela faz parte. E você tem que entender que sair dela não é só você saber que ela existe, mas é você entender como tudo funciona e aceitar uma outra realidade, aceitar aquela realidade. E isso também faz parte do contexto do próprio Neo aceitando ser o escolhido, porque a princípio ele nunca acreditou. Quem acreditava era o Morfeu. A Trinity tinha certeza que ele era porque ela tinha uma profecia interna que o oráculo havia dado para ela. Mas quando o Neo foi para o oráculo, o que aconteceu? Ele entrou lá e viu as crianças
levitando objetos, entortando colheres, e ele percebeu que ele não fazia nada daquilo. Ele não tinha todos aqueles poderes, como ele poderia ser o escolhido? Então o oráculo fala isso para ele: você não é o escolhido. Por quê? Por que o oráculo fala isso para ele? Porque ele não acreditava que ele era o escolhido. Ele passou a acreditar que ele era escolhido quando ele internalizou o que a Trinity fala para ele enquanto ele morre. Eu lembrei também de uma passagem da Gênese, lá do Kardec, que o Kardec fala assim: quem permanecerá ou quem retornará, reencarnará na Terra, são aqueles cuja a frequência vibracional vai estar ressoando com a frequência da nova Terra, né? Da Terra já em quinta dimensão, ou em estado de regeneração. E aí na Gênese o Kardec fala um negócio interessante. Muitas pessoas, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são ruins mesmo, em essência, elas não vão vibrar dessa forma, elas vão para outros planetas ainda com vibrações mais baixas que estejam em ressonância com a delas. Mas existem muitas pessoas, elas têm essa fama de mal, vamos dizer assim, e aí, mas no fundo elas não são. E ele explica isso, ele fala: para essas pessoas, o que vai acontecer é que elas vão desencarnar e lá no plano espiritual elas vão conseguir se limpar, se libertar, vão conseguir se equilibrar. E aí sim elas vão voltar para a Terra, elas vão aceitar realmente que elas são escolhidas para permanecer na Terra. E elas voltam, elas conseguem equilibrar a vibração delas, a frequência vibracional delas, para reencarnar na Terra. E é isso que acontece lá com o Neil. O Neil morre, ele morre não acreditando que ele é o escolhido, mas aí a Trinity fala com ele. Então a Trinity é aquele equilíbrio, é o plano ali espiritual, é aquilo que te sustenta, é aquilo que te mantém, é aquilo que te equilibra no caminho certo da vibração equilibrada, da vibração mais alta, dando a você essa possibilidade de compreender. Quando ele compreende isso, ele volta. E aí isso seria a questão de você não estar aprisionado a isso, né? Quando eu falei agora que a maior prisão não é aquela que te impede de sair, mas aquela que te faz querer permanecer nela. Quando você entende que você pode ser diferente, como as coisas funcionam e que você pode ser diferente, aí você conseguiu permanecer na Terra, num planeta de regeneração. Então esta foi a minha analogia do filme Matrix com a nossa transição planetária. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se inscreva também, caso você ainda não for inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações. Então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá!